Graça e paz. Bom demais a gente estar reunidos para louvar e engrandecer a Cristo Jesus, mas também podermos acalmar o nosso coração para meditar na sua palavra. E hoje eu quero lhes convidar a refletir sobre este tema, antes e depois. Antes e depois. O que seria isso? Antes da conversão, depois da conversão. E para tal, lhe convido a abrir aí a Bíblia em Efésios, capítulo 2. A gente está estudando dominicalmente algumas cartas, e eu em especial estou estudando Éfeso, a igreja de Éfeso, a carta a Efésios. E aí, lhe convido ali, então, a abrir capítulo 2, versículo 11 e 22. Antes e depois, entendendo o propósito da igreja na sociedade atual. Esses dias nós refletimos sobre o capítulo 1, e no capítulo 1 nós vimos a riqueza, o poder que está à disposição daqueles que creram, o poder que está à disposição da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai estudar esses versículos de 11 a 22, os quais você vai ver que há destaque para duas palavrinhas comumente utilizadas ali. A primeira delas, a junção de duas, naquele tempo, e a outra, agora, para mostrar justamente a condição das pessoas naquele tempo, antes de Cristo, e agora, quando as pessoas já estavam, portanto, em Cristo. Então, esta perícope tem por objetivo mostrar esse contraste entre o velho homem e o novo homem. Bem, façamos a leitura. Efésios capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus vai dizer: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelo que chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Até aqui. Oremos. Senhor Jesus, queremos rogar a Ti que o Teu Santo Espírito possa falar, possa ministrar aos nossos corações esta noite, e juntos possamos aprender mais acerca de Ti, através dessa reflexão, e o Teu Espírito possa falar aos nossos corações como estamos e como devemos sair daqui esta noite. Em nome de Jesus que eu oro e peço. Amém e amém. Muito bem. Nós vimos nessa passagem, pode passar ali, nós vimos nessa passagem uma série de terminologias, e uma delas é gentil. Se você observar ali, algumas vezes aparece a terminologia gentil. Bem, quem eram os gentios? Basicamente, falar de gentios era falar do povo que não pertencia à nação de Israel, o povo de Israel. Ou seja, gentil era todos os demais povos que não fosse em si
a nação de Israel, que não eram judeus por natureza, por nascimento. Bem, conforme a religião judaica, um judeu jamais deveria se casar com um gentil. Um judeu jamais deveria andar com um gentil. E assim eles guardavam leis, purezas e tantas outras coisas. Bem, esse era os gentios, um povo que estava segregado do evangelho, porque o povo ao qual veio a revelação ali, a nação de Israel, e pode passar o próximo, o povo ao qual veio a nação de Jesus veio por meio de Israel, a vida, aquele povo deveria anunciar as boas novas, aquele povo por meio de seus profetas, sacerdotes, eles deveriam anunciar que Cristo Jesus veio. Mas a gente vai ver ao longo da carta, em outras oportunidades, que eles viviam uma religiosidade tão grande que eles não conseguiam olhar com compaixão, não conseguiam olhar com amor, não conseguiam olhar para os gentios, e por isso acabavam muitas vezes os excluindo da graça, os excluindo do amor de Deus. Bem, o desejo de Deus para Israel era que eles se tornassem uma agência missionária, e a partir deles, a partir daquela nação onde Deus se revelou, se fez carne, e por meio da vivência deles ali, eles deveriam anunciar, professar fé em Cristo Jesus às nações. Mas, digamos assim, a forma pela qual eles viviam, a religiosidade pela qual eles viviam, os impedia de expandir, de anunciar as boas novas da salvação. Portanto, Israel falhou na sua tarefa. Israel falhou na tarefa de anunciar que o Messias chegou, anunciar que por meio dele eu e vocês pudéssemos ser salvos. Eles estão até hoje aguardando a chegada do Messias. Bem, dito isso, eu quero lhes convidar a olhar para essa passagem e dividirmos ela em 3 blocos. E à medida que a gente for caminhando, a gente vai ver qual era a condição do povo, antes, durante e depois de Cristo. A primeira ação que eu quero compartilhar com vocês, ela está em Efésios 2, versículo 11 e 12. O versículo 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Bem, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é acerca da separação. Nós éramos quem nós éramos outrora. Outrora nós estávamos separados do amor de Deus. Outrora, como igreja, ou melhor, outrora, como gentios que somos, porque não nascemos judeus, nós não éramos alvo do amor do judeu. Nós literalmente estávamos separados de Deus por meio do pecado, mas literalmente o povo que deveria anunciar olhava para os gentios sem amor. Ou seja, não bastava a gente ser pecador por natureza, ainda assim o povo ao qual deveria anunciar as boas novas sequer reconheceu a boa nova, sequer reconheceu Jesus e sequer anunciou a ele a nós. Então, quem éramos outrora? Nós éramos objeto de desprezo dos judeus. Se você olhar o versículo 11, você vai ver que os gentios não serviam para nada para os judeus. Os gentios, literalmente, eles eram detestados, odiados pelo judeu. Se um judeu fosse fazer negócio com um gentio e a família descobrisse, ele seria excluído. Se um judeu casasse com uma mulher gentia, ele seria excluído da sua família, excluído da amizade ali, do grupo relacional, e por aí vai. Se a gente olhar para os mandamentos ou os preceitos do povo judeu para com a forma como eles administravam a religião, a gente vai ver que existiam 613 preceitos, dos quais 365 são negativos e outros 248 positivos. Em outras palavras, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo.
E do outro lado, faça isso, faça aquilo e faça aquilo. Bem, o que isso quer dizer? O que isso significava? Muitos desses preceitos estavam ali imputado que eles não poderiam andar com judeus, eles não poderiam se relacionar com judeus, com gentios. O judeu, ele não poderia sequer entrar na casa de um gentio, que se porventura ele entrasse, ele estaria, digamos assim, inapto para entrar ao templo e adorar ao seu Senhor. Então, os gentios, eles eram literalmente objeto de desprezo aos judeus. Em resumo, para vocês guardarem em uma frase, a gente poderia dizer que os gentios de nada mais serviam senão como se fosse palha, combustível para o fogo do inferno. Era assim que o judeu olhava para o gentio. Era um povo o qual não passava de combustível para queimar no inferno. Segundo, dentro desse mesmo tópico, os gentios, eles eram espiritualmente alienados. E o que isso significa? Eles estavam sem Cristo. Os gentios, eles estavam sem Cristo, eles estavam separados, eles não almejavam a vinda do Messias, porque eles tinham muitos deuses. Não faltava deuses para eles. Eles adoravam muitas coisas. Por exemplo, Éfeso é a cidade da deusa Diana. Então ali eles viviam imersos nessa escuridão espiritual. Eles adoravam muitas coisas, só não adoravam o Deus verdadeiro. Todas as bênçãos, portanto, de Deus, que Deus separou para o seu povo, para a igreja, não alcançava eles, porque eles sequer esperavam, sequer eles adoravam a nosso Senhor. Bem, sem Cristo, eu e vocês, nós estamos literalmente distanciados, longe das bênçãos de Deus. Bênçãos essas que nós vimos esses dias no capítulo 1. Que quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu segurança da salvação. Isso são bênçãos, são riquezas que são dadas por Deus, pelo Espírito Santo a nós. Mas aquele povo, os gentios, sequer esperavam isso. Logo, porque eles estavam separados pelo seu pecado, mas também buscando uma multidão, uma miscigenação de deuses. Bem, prosseguindo dentro desse tópico, a gente vai ver o seguinte ali, que eles estavam separados da aliança de Deus com Israel. Era por meio da comunidade de Israel, era por meio dali que Deus iria se manifestar. E mesmo assim, mesmo eles ali, eles sequer faziam parte da aliança por não se renderem aos preceitos. Bem, e aqui mais me chama a atenção, os gentios não tinham esperança e tampouco Deus. Eles viviam no mundo, mas buscando a multidão de Deus, correndo para todos os lados, procurando sanar os seus medos, as suas angústias, em todos os deuses que a cada semana surgia. E assim, vai dizer que não parece a forma pela qual muitas as vezes nós vivemos aqui. Basta surgir uma nova divindade, uma nova religião, uma nova situação que a gente começa a correr atrás e procurar e adorar e por aí vai. Então, assim os gentios viviam, de deuses em deuses procurando respostas, de deuses em deuses procurando as soluções para os seus problemas. Mas por quê? Porque eles não tinham a convicção de quem era Deus, eles não conheciam a Deus. Bem, por que eles não adoravam a Deus? Porque literalmente eles estavam separados. E além de separados, eles eram julgados pelo povo que deveria anunciar. Enfim, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, um povo literalmente sem esperança. Essa condição do gentio, ela é muito parecida com a nossa condição hoje. Nossa condição como antes de Cristo. A pessoa sem Cristo, ela se encontra exatamente assim. A pessoa sem Cristo, ela se encontra separada da comunidade, ela se encontra estranha às promessas de Deus, ela se encontra perdida. É exatamente assim que as pessoas sem Cristo devagueiam pelo mundo. Bem, se a gente voltar um pouquinho ali e olhar o versículo 1 e 2, ainda no capítulo 2, olha lá o que diz o versículo 1 e 2, você vai entender um pouco do que eu estou falando.
Versículo 1 e 2, aí capítulo 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Essa é a realidade de todo aquele que vive sem Cristo, do gentio lá atrás, mas do meu familiar, do meu amigo, das pessoas que convivem comigo no dia a dia sem Cristo. Esta é uma triste realidade, é uma tragédia, só que a grande indagação que fica é: num passado, os judeus falharam na missão. Num passado, os judeus se acharam tão santos que eles não anunciaram aos gentios. Eles se achavam melhores. E a indagação que fica é: será que hoje, às vezes, nós não nos achamos assim, melhores do que aqueles que não conhecem a Cristo? Reflita aí. Bem, segundo tópico, a gente vai ver ali sobre a reconciliação. E ao ver sobre a reconciliação, a gente vai ver uma coisa muito importante: como a gente foi reconciliado, por que meio a gente foi reconciliado. E o versículo 13 até o versículo 18 vai apontar para Jesus. Vou ler o 13 em especial. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Poderia ser até o 18, mas unicamente ali para ficar claro, foi por meio de Jesus. A gente foi reconciliado com Deus por meio do que Jesus fez. E aqui fica uma indagação. Você já parou para refletir acerca da palavra reconciliar? O que ela significa? Reconciliar significa literalmente estabelecer paz entre. Estabelecer paz entre. A gente viu em Efésios 2, versículo 1, que nós éramos condenados, miseráveis, pecadores. Mas por meio de Jesus Cristo, do sangue dele derramado, nós fomos reconciliados por Deus. Ou seja, por meio de Jesus, nós passamos a ter paz com Deus. Bem, e aqui eu quero compartilhar um pouquinho desse contraste, o contraste de quem era a nossa velha vida, como nós vivíamos antes de Jesus, mas também como estamos, como nos encontramos hoje em Jesus. E aí, convido os irmãos a olhar ali o antes. Pode passar para o antes? Antes, nós éramos orientados pela triunidade maligna, né? O mundo, o diabo e a carne. Ou seja, pode ver que volta e meia a gente era tentado pelo mundo, as circunstâncias que as coisas andam, pelo diabo ou até mesmo pelos desejos da carne. Nós éramos literalmente mortos em nossos delitos e pecados. Ainda essa semana eu falei a alguém que o que eu mais gostava de fazer, que eu achava que era a minha liberdade, era o que me culminava justamente a morte. Aquilo no qual eu achava que eu era livre, que me trazia alegria, nada mais estava me trazendo senão a morte e morte espiritual. Então nós éramos mortos em nossos delitos, em pecados. Nós éramos literalmente filhos da desobediência, filhos da ira, distanciados de Deus, vivíamos sem esperança. Nós não fazíamos parte das alianças, dos pactos de Deus para com o seu povo. Mas, em Cristo Jesus, uma vez crendo em Cristo Jesus, essa condição mudou. Quando nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus e o Espírito Santo passou a habitar em nós, e nós fomos restaurados, redimidos e nos tornamos filhos de Deus, tudo isso mudou, essa condição mudou. E a gente vai ver que a gente passa a ser guiado agora pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito. Fomos ressuscitados com Cristo, perdoados, salvos pela misericórdia e graça, porque se fosse pelas nossas obras, não haveria um justo sequer, todos nós estaríamos condenados. Então fomos salvos pela misericórdia e pela graça, nos aproximamos de Deus por meio do sangue de Jesus, fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Bem, o que pode mudar o quadro de solidão de um gentio, o que pode mudar o quadro de solidão de uma pessoa que está longe de Jesus e daqui a pouco passa a viver em Jesus, é só uma coisa: Jesus Cristo. É a obra do que Ele fez na cruz.
Foi por meio da remissão do sistema, do sistema sacrificial de Israel, as pessoas estavam cada vez se afastando mais, porque elas nunca seriam dignas, elas nunca alcançariam os 613 preceitos. Certamente eles falhariam em um aqui ou outro ali, e por aí vai. Eles nunca seriam justos, mas apesar deles buscarem a justiça, eles nunca seriam justos por si só. Mas daí vem Jesus e ele se faz a justiça, e toda aquela lei é imputada sobre ele. Bem, o que Jesus fez para aproximar, portanto, os gentios, aproximar pecadores como eu e vocês de Deus. E aí eu lhes convido a olhar agora, pode passar. Primeiro, ele aboliu a lei. Literalmente, em Jesus a lei se cumpriu. Ele aboliu as leis cerimoniais que separavam pessoas, por exemplo, circuncisão, sacrifícios, alimentos, regras, festas, sábado, tudo isso se cumpriu nele. A lei, ela era uma barreira entre o homem e Deus. A lei criou uma barreira entre a nação que deveria ter o conhecimento e transferir para alcançar outras nações. A lei serviu de julgamento. Os judeus, digamos assim, se achavam melhores do que os outros e, por seguinte, não anunciavam, porque eles não eram merecedores, eles não eram alvos da graça divina. Então, os judeus falharam na sua missão e Jesus precisou vir justamente para se fazer, se cumprir nele todas as leis. A maldição se recaiu sobre ele e, por meio do sacrifício dele, por meio do sangue dele derramado na cruz, a lei se cumpriu e todos aqueles que professaram fé nele se tornaram limpos, puros, salvos e por aí vai. Então, primeira coisa, a lei foi abolida por meio do sacrifício de Jesus. Ele aboliu toda a lei e os mandamentos. Segunda coisa que me chama a atenção na pessoa de Jesus, o que ele fez por mim, o que ele fez por vocês, é que ele reconciliou os judeus e os gentios. Agora, judeu e gentil não é mais um povo eleito e um povo condenado à ira vindoura. Agora, judeu e gentil são apenas definições étnicas, ou seja, nasceram em povos diferentes, mas espiritualmente, todo o judeu que se converteu a Jesus e todo o gentil que se converteu a Jesus fazem parte da mesma família espiritual. Então, em Jesus, tanto o judeu quanto os gentios foram reconciliados e se tornaram filhos de Deus. E isso se deu através da cruz. Por meio da cruz, por meio do sangue derramado de Jesus ali, toda a inimizade entre os povos se caiu por terra. Ou seja, quando um judeu e quando um gentil passa a professar a fé em Cristo Jesus, eles são unidos e fazem participante, então, da mesma família. Bem, dentro mais um tópico, em Jesus, ele criou ali uma nova humanidade. E a gente vai ver o seguinte, não é apenas um novo homem, mas sim uma nova raça unida por Cristo. Em Cristo Jesus, a gente vê ali o nascimento da igreja. O corpo de Cristo passa a se reunir e agora esse corpo não é mais somente, entre aspas, dos eleitos da nação de Israel, mas esse corpo agora ele foi ampliado, esse corpo foi estendido para que todo aquele que nele cresce, independente do povo, da raça, da etnia, fosse assim também salvo. Então, Cristo Jesus não criou apenas um novo homem, mas criou uma nova raça, criou um novo povo, que é a igreja, que ela tem participantes, tanto judeus quanto gentios, desde que tenham professado a fé ali em Cristo Jesus. Dito isto, vou para o fim, chegando no terceiro tópico, e o terceiro tópico vai falar sobre a unificação. Quem somos agora? Versículo 19 ao 22. Você pode abrir ali, 19 ao 22 vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Vocês já não são mais estrangeiros. Ele está falando para mim, ele está falando para você.
que hoje a gente não é mais um povo estranho, a gente hoje é o povo de Deus. Hoje a gente passa literalmente a fazer parte da nação de Deus, e aqui é o primeiro tópico. Ele fala sobre essa nação no 19, mas também 1 Pedro vai fazer parte da minha história e da sua história, onde vai dizer lá: vocês, porém, ou recomeçar, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Esse texto agora não é mais para o judeu unicamente, mas ele é para mim, ele é para você, para todos nós que nos tornamos participantes dessa nação, desse povo que foi ampliado por Cristo Jesus. Mas o que mais me chama a atenção disso tudo é que o texto fala que nós nos tornamos família de Deus. Pela fé em Cristo, nós podemos hoje chamar Deus como Pai. Pela fé em Cristo, nós fomos adotados por Deus. Pela fé em Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros com Jesus. Ou seja, nós participamos hoje da mesma família espiritual. Somos um em Cristo, temos o mesmo Espírito, fomos salvos pelo mesmo sangue, temos o mesmo Pai, somos herdeiros da mesma herança. E moraremos um dia juntos no mesmo lar. Só para exemplificar o que isso significa, fazendo um paralelo do gentil com o israelita, e fazendo um paralelo hoje da pessoa que não estava em Cristo e passa a viver em Cristo. Tem uma ilustração que narra sobre um juiz que, em dada altura, exercendo a atividade do seu trabalho, ele manda para a cadeia um cidadão que cometeu uma infinitude de delitos, um cidadão que cometeu algumas situações ruins, ele manda para a cadeia. Aquele homem vai para a cadeia, ali ele cumpre a sua pena, ali ele conhece a Deus, ali ele se rende aos pés de Jesus, ali ele é salvo, ele é redimido, ele é salvo. Mas um dia ele cumpre a pena, e quando ele sai dali, ele procura uma igreja, e está lá na igreja cultuando, e de repente ele olha para o lado e vê quem? O juiz, o qual o encarcerou, o qual lhe deu o decreto que ele estaria preso pelo seu delito. Bem, aquilo que antes separava, agora já não separa mais. Em outras palavras, hoje, eles são participantes do mesmo povo, porque aquele presidiário, aquele homem se rendeu a Jesus. Ele se entregou a Jesus, e espiritualmente hoje, independente dele ter cumprido uma pena ou não, ele é coparticipante da mesma bênção espiritual, da mesma família de Deus e tudo mais do que aquele juiz que outrora já era cristão. Então, mais ou menos assim, é a história do gentil com o israelita. É a nossa história com o israelita. Nós nascemos longe, nós não éramos nação santa, nós não éramos o povo escolhido por Deus, mas em dada altura, quando cremos, professamos a fé em Cristo, passamos a ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos coparticipantes das bênçãos, das alianças de Deus para com toda a sua nação. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu e vocês hoje fazemos parte dessa mesma família espiritual. E por fim, terceiro ali, nós nos tornamos o templo do Espírito. Ou seja, Jesus Cristo é a pedra angular dessa construção que está sendo edificada, a igreja. Mas eu e vocês, nós somos pequenos tijolinhos que Jesus vai usando para que essa igreja vai crescendo e vai sendo edificada até o dia que Ele volte. Bem, os que eram estrangeiros e peregrinos agora já são concidadãos e membros da família de Deus. Eu e vocês, nós nascemos literalmente condenados. Mas um dia nós professamos a fé em Cristo. Um dia nós fomos salvos por Cristo Jesus. E aquela nossa velha vida que vivíamos antes, já não vivemos mais, porque agora a gente vive para agradar a Deus, glorificar a Deus, para que o nome de Cristo seja engrandecido, exaltado e por aí vai. Então, antes nós éramos estrangeiros, antes nós não éramos conhecedores dos princípios do reino.
mas hoje nós somos coparticipantes. Quando Jesus voltar e Jesus levar para casa a sua amada igreja, nós estaremos juntos, assim como a nação santa a qual ele um dia veio ao mundo. Então, a grande indagação que eu faço a você é: se Jesus Cristo voltasse hoje, você já faz parte dessa nação santa? Você já reconheceu Ele como seu Senhor? Ou simplesmente seria considerado tal qual ali um gentil, por não ter professado a fé em Cristo Jesus ainda? Bem, concluo trazendo algumas aplicações para nós hoje. A gente está procurando, de certa forma, trazer textos de forma mais expositiva para um objetivo. Muito além de você ser ministrado pela palavra de Deus, é você ter um conhecimento teológico, aprender mais acerca da palavra de Deus. E por isso queremos expor de maneira expositiva, trazer um texto, o que aquele texto está dizendo, e tentar aprender com o texto algumas verdades. E esse texto ele vai falar justamente isso, que quem nós éramos pecadores, nós éramos miseráveis. Efésios 2 vai dizer que nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas ele vai dizer que quando nós cremos no sacrifício de Jesus e professamos a fé nele, nós saímos daquela condição do antes para o depois. E por meio da fé em Cristo é que literalmente nós fomos salvos. Só que aqui a gente pode tirar agora algumas aplicações. E a primeira delas, que eu tentei falar bastante de judeu e gentil no início, foi justamente para chamar a sua atenção, para ver se hoje você e eu não vivemos muitas das vezes como os judeus. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes a gente permite a religiosidade entrar na igreja. E a gente acaba literalmente vivendo de maneira religiosa. E começamos a escolher a dedo. Esse vale a pena falar, esse aqui não vale. Não, esse está tudo certo, esse eu vou anunciar o amor de Jesus. Não, esse aqui é merecedor da ira vindoura. Então, será que por vezes a gente não age como judeus sem amor para com o nosso próximo? Se pergunte aí. De repente, você chegou aqui, talvez vivendo nesse excesso de santidade, querendo muito zelo. E está certo, a gente tem que ser zeloso pelas coisas de Deus. Mas às vezes, será que esse excesso de zelo não acaba lhe prejudicando na missão, que é ganhar pessoas até que Ele venha? Será que às vezes a gente não se tornou, como os judeus, legalistas, religiosos, cumpridores da lei? Eu digo isso porque assim, não vai ter um homem, uma mulher sequer que vai conseguir literalmente cumprir toda a lei. Não vai ter. Se fosse pela lei, eu e vocês estaríamos fadados ao inferno. Então, com a mesma graça que um dia a gente recebeu de Jesus, que a gente possa compartilhar essa graça ao próximo. E quando eu digo compartilhar a graça ao próximo, eu não estou dizendo a gente ser licencioso. Pecado é pecado, ponto. Não é isso. Mas simplesmente da gente olhar para a pessoa e estender o amor a ela. Eu fico olhando assim, quando eu cheguei na igreja, lá em 2006, se aquelas pessoas olhassem para mim de uma forma religiosa, eu não estaria aqui hoje. Se aquelas pessoas olhassem, o Vini? Não, eu não estaria aqui. Então, será que às vezes a gente não faz isso? Cuidado para não se tornar um judeu na presente era. De repente, Deus está chamando esse alerta a você para mostrar que Ele já pagou o preço pelos gentios. E é Ele quem vai transformar o gentio. Não é eu, não é vocês que vamos ficar dizendo para as pessoas, para com isso, para com aquilo. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai movimentar cada um no seu tempo, e não é na nossa força. Então, primeira coisa. Segunda coisa, Paulo coloca ali a cruz no centro da redenção humana.
Paulo coloca a cruz no centro da redenção humana, ou seja, é por meio do sacrifício de Jesus. Não é por meio do pastor, não é por meio do apóstolo, não é por meio de muitas coisas que a gente acaba vendo por aí hoje. Hoje, muitos pastores estão trazendo à luz ritos do passado, sacrifícios do passado, ofertas do passado. Daqui a pouco vão pedir para as pessoas trazer uns cabritos para dentro da igreja e as pessoas vão trazer as ovelhas com alegria. Porque não conhecem a palavra de Deus. Bem, hoje a gente tem observado em muitos lugares literalmente isto. Muitas igrejas estão perdidas porque estão trabalhando ritos cerimoniais, estão trabalhando festas, coisas que já foi abolida por Jesus. Então, cuidado para daqui a pouco não trocar a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, por rituais. Porque isso já está acontecendo em muitos lugares e pessoas estão sendo ludibriadas e enganadas. É só você ver por aí pessoas exigindo para os seus fiéis irem no templo de Salomão, irem em tal lugar. É só você começar a ver e vai ver uma infinitude de coisas reprováveis, querendo colocar coisas, leis, rituais no lugar de Deus, no lugar do que Jesus já fez. E em terceiro e último lugar, aplicação para nós nos tornamos povo de Deus. Aqueles que professaram a fé em Cristo e foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro se tornaram povos de Deus. Efésios 2, versículo 18 em diante vai deixar isso muito claro. O problema é que às vezes como igreja a gente vive como um mendigo. O problema é que às vezes como igreja a gente não toma literalmente, não se apropria do que a palavra de Deus fala. E nós somos em Cristo herdeiros das bênçãos de Deus. O Efésios 1 que a gente viu, fala que a gente tem poder e autoridade em nome de Cristo. Então o problema é que muitas vezes nós não tomamos posse, não nos apropriamos do que a palavra diz que nós podemos. Então, lhe pergunto, você se sente como um filho amado de Deus? Você consegue olhar nessa relação de você para com Deus, olhar para Ele com carinho, como se Ele fosse seu pai? Pense aí, se de repente não parece que você está cultuando um Deus distante. Ele trouxe para nós essa família para mostrar assim uma intimidade, uma aproximação. Então não podemos mais viver como um Deus distante, irado, com medo, como se fosse os judeus. Mas entender que se Deus está perto, Ele nos chamou para se assentar à mesa dEle e tudo mais. Que nós possamos desfrutar dessa família, possamos desfrutar de sermos irmãos de Jesus, de sermos filhos de Deus Pai. Nós possamos literalmente vivenciar isso. Nós fomos reconciliados por meio do sangue, salvos, mas fomos admitidos à família de Deus. Então, não viva mais como um mendigo, não viva mais como alguém que professa um Deus distante, mas sinta-se realmente aquele carinho, como se Ele fosse seu pai, Ele estivesse próximo, cuidando, zelando por você. Concluo dizendo o seguinte: se você até aqui não vinha, tendo essa relação de intimidade, Deus parecia ser um ser distante, converse com Ele neste momento. Ore e fale com Deus para que realmente você possa sentir o amor dEle para com você e você possa sentir que Ele está perto. Aí no seu lugar mesmo, a gente já vai cantar enquanto o grupo de louvor se achega. Fique de pé e vai tendo esse momento de oração com Deus. Ore e veja se devias. Você pode olhar para Ele e ver Ele com amor, um amor de pai. Se você não tem experimentado esse amor, peça a Ele: Senhor, me ajuda a experimentar, a vivenciar este amor. Mas também que você possa saber que hoje você não está mais só. Independente do que você fez no antes,
em Cristo Jesus tudo isso foi lavado e remido, e nós nos tornamos participantes da mesma família espiritual de Jesus. Então, peça a Ele para tirar do seu coração tudo aquilo que um dia lhe tirava a paz, um dia lhe conduzia para caminhos ruins, e você possa sair daqui hoje dizendo: olha, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero viver realmente tendo Jesus como meu Senhor, meu Salvador.